Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos. Sou Felipe Genari, um dos especialistas acadêmicos aqui na Electrafora, e vou estar com vocês hoje para falar um pouquinho mais, sobre como selecionar as melhores opções de faculdade, algo que um dos pontos do projeto aqui mais importantes para conseguir concretizar esse objetivo de estudar no exterior. Sempre a gente começa aqui Daqui para Fora, falando bem rapidinho sobre quem nós somos, Afinal, tem algumas pessoas que já nos conhecem bem, outras nem tanto. Eu vou dar uma explicada bem breve sobre o processo seletivo, porque é sempre importante contextualizar o processo para ficar tudo mais claro para vocês. Aí vou entrar bem a fundo na parte da seleção de faculdades, usar muito aqui do que a gente faz Daqui para Fora, quais são as estratégias que a gente usa na hora que a gente seleciona as universidades para os nossos alunos. E aí, no final, eu abro para as dúvidas de vocês. Mas se vocês forem tendo perguntas, pessoal, durante a minha parte da apresentação, vocês podem ir fazendo no Q&A, do Zoom, que aí depois fica mais fácil para eu responder. Mas quem preferir também pode mandar no chat, caso eu não consiga mandar no Q&A, que o meu objetivo aqui é responder todas depois. Tá? Então, a Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara os estudantes para os processos seletivos no exterior. O nosso foco é em graduação, então a gente não trabalha com mestrado, doutorado, intercâmbios, o foco é nessa parte mesmo. Ao longo desses anos já foram mais de 50 mil applications de estudantes enviadas. Tivemos alunos aprovados em algumas das principais universidades do mundo e mais de 500 milhões de bolsas de estudos somados. Então, em graduação e bolsas, a Daqui para Fora é a empresa que tem mais experiência e pioneira aqui no Brasil. Hoje, na nossa equipe, tem muita gente que teve essa oportunidade também, então muitos dos nossos profissionais fizeram graduação no exterior, passaram por esse desafio. Eu tive a oportunidade, fui cliente Daqui para Fora também, já estou aqui há bastante tempo, e isso ajuda bastante na hora que a gente está revisando o application de um aluno ou passando segurança para as famílias que estão mandando um filho para um lugar novo, que muitas vezes não conhecem tanto da vivência e do processo seletivo. E sem dúvida o grande motivo de orgulho aqui na Daqui para Fora são os principais resultados, e os resultados de uma forma geral dos nossos alunos. Aqui algumas das universidades mais famosas e conhecidas que a gente já teve alunos aprovados. Um ponto bem importante, nós não temos nenhum tipo de relação comercial ou convênio com universidades, então o nosso foco, pessoal, é ajudar vocês a evoluírem, se tornarem os melhores candidatos e mandarem a melhor application para as faculdades que melhor combinem com cada um de vocês. Dito isso, a gente pode sim avaliar qualquer opção de faculdade dentro desses 6 países que a gente atua: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E aqui, para ser um pouquinho mais específico, os resultados de 2021, em breve vamos atualizar aqui para os resultados de 2022, que estão sendo bem legais também. Mas o ano passado foi bem positivo aqui para Daqui para Fora, aqui alguns dos principais resultados nas faculdades americanas, e aqui os principais resultados em faculdades canadenses e da Europa. E aí, pessoal, eu sei que muitos de vocês estão talvez começando a pesquisar mais sobre o tema, ainda não, de repente, não conhecem tanto sobre todas as faculdades e principalmente não sabem ao certo se vocês teriam chances ou não de estudar fora. E para isso a nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil. Eu acabei de colocar o link aqui no chat também, mas fazendo essa análise e respondendo algumas dúvidas iniciais, a gente já tem uma ideia de onde vocês estão bem e aonde vocês precisam evoluir para melhorar suas chances. Então, para quem está começando a entender mais sobre o assunto, eu super recomendo que vocês façam essa análise. Quero também divulgar aqui, antes da gente começar, alguns dos nossos eventos que estão acontecendo no momento. Então, não sei, talvez alguns de vocês já estejam assistindo, mas para quem não esteja, a nossa feira de universidades está sendo bem legal. Ela começou no mês passado e está rolando ainda ao longo desse mês, vai até o final do mês. E aqui a gente faz de uma forma diferente, a gente traz os alunos para falarem sobre as universidades deles. Aqui algumas das faculdades que já aconteceram, as gravações estão no site também, se vocês quiserem acompanhar. Então, super recomendo aqui para vocês, enfim, terem essa oportunidade de conhecer mais sobre as faculdades de um ponto de vista do estudante que está lá e tirarem as dúvidas com os estudantes. E aqui também os próximos eventos que a gente vai ter. Então, semana que vem tem uma palestra sobre atividades extracurriculares. Depois a gente vai ter uma entrevista com o meu xará aqui, o Felipe, e a mãe dele, a Simone, que vai falar um pouquinho como foi a trajetória dele, que saiu da USF e agora está trabalhando na Goldman Sachs, um banco de investimento bem famoso. E depois, no dia 28/4, vai ter uma
um webinar sobre o papel das redações no processo seletivo. Tá? Então, aqui, eventos bem interessantes para vocês acompanharem depois. Então, começando aqui no conteúdo da noite, pessoal, eu falei bem brevemente aqui sobre o processo seletivo, só para contextualizar, todos vocês estão começando aqui a pensar nessa possibilidade de estudar fora. Então, as universidades vão avaliar, de uma forma geral, os estudantes em duas grandes fases, na parte acadêmica e na parte pessoal. Na parte acadêmica, vão ser analisados os históricos escolares, média geral de notas do 9º até o 3º ano do ensino médio. Vão ser avaliadas também algumas provas, e aí, para os estudantes, pensando nas faculdades americanas e uma ou outra canadense, muitas delas vão pedir o SAT ou o ACT, que é o equivalente ao Enem norte-americano. Vão ser avaliadas também provas de proficiência em inglês, e aí é para qualquer um dos países onde a gente atua. Hoje as provas mais comuns são o TOEFL e o IELTS, mas tem algumas universidades também cada vez mais aceitando o Duolingo, a prova que tem crescido bastante. No Canadá tem muita faculdade que aceita a prova de Cambridge também, tá? Mas vai ser avaliado com certeza uma prova de proficiência em inglês, e no Canadá especificamente tem algumas universidades, ou muitas, que vão aceitar como parte integrante do processo a nota do Enem ou de algum vestibular do Brasil. Tá? Eu sempre gosto de explicar que ainda não é como Portugal, você faz o Enem, tem um acesso direto, mas pode ser que seja assim avaliado nas faculdades canadenses e uma outra universidade pontual em alguns outros países. Uma vez que vocês passaram por essa parte acadêmica, as universidades entram na fase pessoal do processo, onde eles vão pedir cartas de recomendação. Aqui vai ter uma variação de país para país, mas em geral são de 1 a 3 cartas de professor e do coordenador da escola. Essas cartas precisam ser bem pessoais. Quanto melhor vocês conhecerem os professores que vocês escolhem, né, melhores elas ficam. São avaliadas também as atividades extracurriculares, e aqui é qualquer coisa que você se envolva fora do currículo obrigatório da escola. Aí já fica o convite para a palestra da semana que vem, que vai falar mais sobre elas. E essas atividades acabam sendo super importantes porque elas servem de base para as redações. As redações no exterior são revelados os temas com meses de antecedência, os alunos fazem elas de casa, então não é em formato de prova, como o Enem, por exemplo, e elas são extremamente pessoais, então você acaba falando muito sobre as suas experiências, por isso que as extracurriculares são tão importantes. E a gente coloca como extras aqui, né, entrevistas. Aqui, pessoal, são as faculdades mais seletivas, e essas entrevistas são para ter certeza de que tudo que o professor falou nas redações, tudo que o aluno falou nas redações, tudo que o professor falou nas cartas, refletem quem é esse aluno na realidade. E para os alunos aí, pensando em cursos mais artísticos, né, especialmente cinema, música, atuação e alguns outros, tem muitas universidades que vão pedir um portfólio ou uma audição por vídeo, tá? E aí, especialmente quando a gente fala de faculdades artísticas, que são, né, voltadas para o curso de artes, essa parte do processo muitas vezes é a mais importante, tá? E então, né, para quem está vislumbrando essas áreas, é importante saber sobre isso. Tá? Então, legal você sempre ter nesse contexto, a gente sempre fala bastante do processo seletivo para sempre ficar bem fresco aí na memória de vocês e o pessoal sempre entender de fato como que vocês são, né, vão ser avaliados lá na frente. E aí, vamos já partir então, né, mais a fundo aqui para o tema de hoje, que é como a gente usa aqui na Daqui para Fora, quais são os critérios principais e qual que é a ordem desses critérios na hora que a gente está selecionando as universidades para os nossos alunos. Vocês vão ver que algumas coisas aqui parecem óbvias, mas se tem um ponto que ao longo desses anos eu já vi muitos jovens que às vezes estão fazendo sozinhos ou não conhecem tantos do assunto acabar errando, é não fazer o óbvio, ser mais pragmático aqui em alguns pontos que são importantes. Então, sempre que a gente está começando aqui na Daqui para Fora a selecionar a universidade para um aluno, a gente vai primeiro entender muito bem do perfil acadêmico desse aluno e a partir disso começar essa pesquisa. Então, a base da pesquisa ela sempre começa no acadêmico. Tá? E aí, quando eu falo acadêmico, obviamente são as notas escolares e as notas de prova. O que é importante trazer aqui, pessoal? Quando vocês forem pesquisar, né, nas universidades, quais são as notas que eles pedem, vocês vão ver que muitas vezes, especialmente quando a gente fala de nota de escola e nota de SAT ou de ACT, você não vai encontrar uma nota de corte exato. É muito comum as faculdades não darem, olha, aqui os alunos aprovados têm uma nota exatamente assim. Mas tem muitos sites que você consegue encontrar mais ou menos
qual que foi, né, o percentual de notas de alunos admitidos e quanto que eles tinham de nota. Então, por exemplo, 50% dos alunos aprovados tinham médias entre tanto e tanto na nota de ensino médio, ou tinham médias entre tanto e tanto na nota de SAT. Então, você consegue sim ter algumas referências do que é necessário para você competir naquela universidade. Quando a gente fala de notas de proficiência em inglês, né, do TOEFL, do IELTS, do Duolingo, aqui, pessoal, as universidades dão uma nota de corte exato. Então, você consegue saber exatamente o que eles pedem. E aqui, né, se a faculdade pede 90 e você tirou 89, não adianta enviar a candidatura. Tá? Muitas vezes não muda muito se a faculdade pede 90 e você tira 91, ou 97, ou 100, mas você tem que estar dentro da nota de corte. Então, aqui as provas de proficiência, você tem sim a nota exata. E para os alunos que estão pensando, né, na parte artística, é importante você avaliar, né, o que eles pedem em relação a portfólio. Essa parte de portfólio ela é mais subjetiva no processo, né? Então o que a gente recomenda para os alunos é, de repente, fazer uma pesquisa de alunos aprovados em anos anteriores. Muitas vezes eles postam um portfólio no YouTube, então dá uma olhada para ver, né, sei lá, se você vai fazer não sei, cinema, vai ver o que os alunos que foram aprovados naquela universidade, que eles produziram, para você ter uma referência e pelo menos ter uma ideia se você está próximo ou não. Tá? Então, muito importante, pessoal, sempre comecem aqui, entendam o que a universidade pede e entendam se você está próximo dessa nota ou se você está muito longe, porque isso vai ser, sim, importante no processo. Depois, tão importante quanto é saber muito bem quanto custa a universidade. Sempre que a gente fala de valores aqui, já estamos incluindo as despesas de aula, moradia e alimentação. Tá? Quando vocês pesquisam no site das faculdades, normalmente você consegue encontrar todas essas informações aqui. E aqui, pessoal, um outro ponto que sempre muito importante, tanto para os pais que estão assistindo aqui, ou então para os alunos. Se você for aluno, tenha uma conversa muito transparente com seu pai para entender até onde é possível e viável, né, do investimento. E aí, se você é um pai, tenha uma conversa muito transparente com seu filho e diga para ele até onde vocês podem chegar. Para você, né, sabendo quanto você pode investir e o custo da universidade, você já tem ideia, primeiro, se está dentro, e se não estiver dentro, se você precisa de bolsa e o quanto de bolsa você precisa. Isso já vai te dando algumas pistas. Por exemplo, você está abaixo, né, da média de alunos aprovados, né, próximo, mas abaixo da média geral de notas da grande maioria dos alunos aprovados. E você precisa de uma bolsa muito alta, essa bolsa teria que ser por mérito acadêmico, por exemplo, poxa, você sabe que talvez nessa universidade já não seria o melhor caminho para você aplicar. Então, esses dois fatores muito importantes. E aí, se a faculdade está acima, né, do seu custo, que você pode investir, você tem que saber se ela oferece bolsa ou não. Depois eu vou falar um pouquinho sobre bolsas, né, mas os 3 tipos principais de bolsa são por mérito acadêmico, necessidade financeira, ou tem a bolsa por mérito artístico. Então, é importante pesquisar no site da faculdade se ela tem esse tipo de bolsa, se esse tipo de bolsa se aplica para alunos internacionais ou só para os alunos locais. Tá? Aqui na Daqui para Fora a gente consegue ajudar muito os nossos alunos através da nossa base de dados. Então, né, tem um aluno que tem média 8, tirou 1.300 no SAT e precisa de uma bolsa por mérito, eu consigo, por mérito acadêmico, eu consigo comparar alunos que têm um perfil acadêmico parecido, que mandaram a candidatura para aquela faculdade, se eles tiveram bolsa ou não. Tá? Mas super importante, então, pesquisar o tipo de bolsa que a faculdade tem, para ver se você se enquadra nesse tipo de bolsa. E aí, o que acontece? A maioria dos alunos, quando vai começar a fazer a pesquisa de universidade, sempre começa aqui. Então, você sempre vai já direto, né, no melhor curso, nos melhores rankings, o que é legal e acho importante você pesquisar, sim, os cursos, mas, né, é importante ter essa base aqui, porque às vezes você já começa nos cursos, você pode acabar encontrando um monte de universidade que esteja fora. Então, sempre, né, comecem a pesquisa por aqui. Quando a gente casou essa questão de orçamento, notas necessárias, aí que a gente vai entrar em detalhes, né, das faculdades que tem aqui, quais são os cursos o que as faculdades oferecem, se dessas universidades, quais são as melhores dentro do curso ou área de interesse do aluno, tá? E aí, por último, que a gente vai entrar aqui na questão das preferências pessoais. Então, tipo de faculdade, tamanho da cidade, se você quer morar numa faculdade mais voltada para mercado de trabalho ou para pesquisa, se o clima é importante para você, tá? Então, assim,
como eu falei, muitas vezes os alunos começam essa pesquisa de forma inversa, né, indo muito nas preferências e aí ficando vidrado com algumas universidades que eles gostam bastante, mas que de repente você não tem as notas necessárias ou que o orçamento está muito fora do planejado. Então, por isso que é importante você, né, ter essa visão na hora que você está fazendo a pesquisa. E aí, por último, né, o que a gente sempre recomenda para os estudantes, tentem conversar com pessoas que conhecem do assunto. É legal ter algum tipo de orientação profissional, se for possível. Isso, né, a gente ajuda muito aqui os nossos estudantes como daqui para fora, né, que trabalham aqui conosco. Se você não tiver essa oportunidade, pelo menos tenta conversar com alunos que estão nas universidades. Essa iniciativa que a gente tem aqui da Feira de Universidades ajuda bastante para vocês perguntarem para os estudantes. Então, procurem pessoas, né, e referências de alunos que já foram, para você ter uma validação se de fato aquela universidade, aquilo que você pesquisou, faz sentido dentro do que você está procurando. Tá? E aí, um resumo aqui, né, daqui para fora, de como a gente usa esse filtro que eu mencionei para vocês. Então, hoje, né, a gente estima aqui na Daqui para Fora que a gente usa mais ou menos, né, a gente conhece muito bem, em torno aí de 1.150 universidades, né, nos Estados Unidos, 1.060 no Reino Unido, 30 no Canadá e assim por diante nos outros países. E aqui como a gente vai fazendo esse filtro para os nossos alunos. Quando a gente monta uma lista para os nossos estudantes, hoje a nossa base de dados, a gente consegue estimar as chances de aprovação de cada aluno e a gente classifica as faculdades em 3 perfis. As competitivas, que o estudante tem entre 5% e 15% de chances, as alvos de 30% a 60% e as seguras, mais de 70%. É claro que, né, vocês que estão pesquisando, olhando no site das universidades, vocês não vão ter esses dados de forma tão precisa, mas dá para você ter algumas ideias. Então, se poxa, você está muito abaixo do que aquela faculdade pede de nota, talvez seja uma faculdade que não deveria estar na sua lista. Se você está um pouco abaixo, assim, né, de repente ela pode estar na sua lista, pode entrar como uma faculdade competitiva. Aí, né, se você quer ter uma faculdade segura na lista, precisa ser uma universidade que você está um pouco acima, ou pelo menos um pouco acima da média de alunos aprovados naquela universidade, contando suas notas mais notas de teste. Super importante também aqui considerar essa questão de bolsa. Então, voltando ao que eu expliquei um pouco lá atrás. Se você precisa de uma bolsa, sabe que aquela faculdade tem bolsa por mérito acadêmico, mas você está um pouco abaixo da média de alunos aprovados lá, talvez seja mais difícil você conseguir bolsa naquela universidade. Então, é importante você procurar uma faculdade que você está acima da média dos alunos aprovados. Tá? E aqui uma estatística legal da nossa turma do ano passado, nós usamos, né, 413 universidades diferentes para os nossos alunos e tiveram 145 alunos que enviaram a candidatura só para uma universidade, né, especificamente. Então, aqui alguns dados. Tá? E aí, pessoal, como que a gente faz aqui a nossa lista? E é um tema também que o pessoal se pergunta, para quantas universidades eu aplico? Aqui eu vou trazer um exemplo de um aluno nosso que aplicou para 12 universidades, tá? E como a gente gosta de montar uma lista. Então, né, fizemos a lista baseada na questão de orçamento, notas de prova. E nessa lista aqui, esse aluno começa com 5 faculdades competitivas, 4 alvos e 3 seguras. Tá? O que acontece? Vamos supor que depois de uma primeira rodada de análise de lista, esse estudante vai lá, faz uma nova prova de SAT e melhora as notas dele. É possível você trocar essa lista, você não precisa mudá-la completamente. O que aconteceu aqui? Algumas das faculdades seguras saíram da lista, algumas das que eram alvo se tornaram seguras, e aí entraram algumas novas faculdades competitivas. Tá? Então, você pode fazer esse trabalho de ajuste de lista ao longo do projeto, se você for evoluindo. Tá? E aí eu vou falar daqui a pouco mais algumas dicas de como adequar qual que é o melhor número de faculdades, dependendo do perfil e objetivos de cada aluno. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, que é bem legal para vocês usarem como referência, mas eu usaria com bastante cautela, são os rankings. Tá? Aqui, alguns dos principais rankings, para vocês terem como referência na hora de fazer pesquisas de universidades. Tá? Então, até quem quiser tirar um print aqui, fiquem à vontade. Então, esses rankings eles são os mais procurados e as maiores referências aqui para cada um desses países. Mas
é importante vocês entenderem como que esses rankings são feitos e tomar um cuidado para não tomar os rankings como uma verdade absoluta na hora que vocês estão selecionando as faculdades. Então, por exemplo, US News, 30% do peso do ranking é a taxa de retenção de alunos e quantos alunos acabam se formando lá na frente. É claro que isso, né, é um bom indicativo da universidade, se ela está retendo muitos estudantes, significa que eles gostam da universidade, mas mede muito menos, por exemplo, do que a diversidade socioeconômica. Talvez para algumas pessoas isso vai ser muito mais importante. Então, né, não tudo que é medido aqui deve ser 100% confiável. Inclusive, saiu até um artigo bem interessante do Malcolm Gladwell, que quem quiser pesquisar sobre ele, ele fala bastante sobre os rankings aqui e algumas desses cuidados que a gente tem que ter. E aí o Times of Higher Education, né, que é um ranking muito referência aqui no mundo, grande parte do peso aqui vem de citações acadêmicas, né, de pesquisa. Então, por exemplo, universidades que são pequenas e que não têm cursos de mestrado, doutorado, tal, dificilmente vão ter, né, resultados tão relevantes nesse ranking aqui, porque tem menos publicações. Tá? E aí, eu trago alguns exemplos aqui para vocês verem como o ranking pode levar a direções erradas aqui. Então, por exemplo, no Times of Higher Education, né, aqui algumas universidades americanas ranqueadas, né, entre as 100 melhores, e a gente vê que University of Wisconsin-Madison está na frente de Brown e Dartmouth, né, duas Ivy Leagues aqui, altamente questionável, né, esse ranking aqui, ou mesmo UC San Diego na frente de algumas universidades, a própria Michigan State na frente de Dartmouth. Então, né, todas, lógico, faculdades excelentes, mas vão ser poucos cursos de Michigan State que vão ter né, são melhores do que Dartmouth, por exemplo. E a gente vê isso também no ranking da US News, né, no ranking de engenharia da faculdade. A gente tem Virginia Tech e Texas A&M, que são boas faculdades de engenharia, mas à frente de Columbia, Harvard, Penn, Brown. Então, mais uma vez, né, questionável aqui o quanto que realmente é mais forte do que essas universidades. Então, usem sim os rankings com inteligência, usem como uma referência, mas o que a gente gosta de falar aqui na Arque para Fora, pessoal, é que vocês devem criar o próprio ranking de vocês. Então, sempre quando a gente está fazendo essa pesquisa com os alunos e está começando a ajudá-los, né, a pesquisar a universidade, a gente fala, faz o seu ranking, quais são as suas prioridades? Sabe, o clima é importante para você? Quais das suas prioridades são as que você dá um peso maior? E aí, a partir disso, você usa os rankings como referência, tá? Não tomem ele como verdade absoluta, porque pode ter alguma faculdade que tem vários atributos que, poxa, completam o que você quer, que vão de encontro ao que você está buscando, mas, né, você vai tomar uma decisão baseada num ranking que não está medindo esses atributos, está medindo outras coisas. Então, usem como referência, mas com bastante cautela. Tá? Sempre importante eu trazer um pouquinho dessa questão de valores e de bolsas para vocês, né, entenderem quais são os principais tipos de bolsas ofertadas pelas universidades. Então, são esses 4, né, as bolsas por mérito acadêmico, baseadas em notas escolares ou notas de prova. Tem faculdade, pessoal, que a bolsa ela é por mérito, ela só depende de critérios objetivos e só de você se candidatar para a faculdade você já é considerado. Tem outras que você precisa fazer uma candidatura específica para a bolsa, e aí, além das suas notas, eles podem pedir redações, né, específicas também, em alguns casos até entrevistas. Tem as bolsas por necessidade financeira, que são nas universidades de nível acadêmico muito alto, onde todos os alunos aprovados já têm um mérito acadêmico, e aqui eles vão avaliar especialmente a renda familiar através do imposto de renda. As bolsas por mérito artístico são concedidas através da análise do portfólio ou da audição por vídeo. E aí tem as bolsas esportivas, a gente não atua aqui mais na Arque para Fora, mas são, né, para atletas de altíssimo rendimento, quem concede é o treinador. Quando a gente está pesquisando as universidades, e aqui é o que eu sempre também recomendo para vocês fazerem, se tem uma universidade que você sabe que só vai ter chance de ser aprovado se conseguir uma bolsa, parece óbvio que eu vou falar, mas pesquisa se tem bolsa. Tem universidade, pessoal, que não tem bolsa de estudos e você consegue descobrir isso com uma simples pesquisa no Google. Vou dar um exemplo, UCLA, UC Berkeley, as UCs da Califórnia não tem bolsa para alunos brasileiros, somente para alunos da Califórnia. Então, lá não adianta, não tem o que fazer. Se não tiver bolsa e a faculdade está acima do orçamento planejado, não adianta, tem que, né, mirar em outras.
Se tem bolsa, o que a gente vai fazer aqui, e aí é onde a gente usa a nossa base de dados, é avaliar qual foi o tamanho de bolsa que historicamente os nossos alunos já conseguiram. Então aqui fica uma dica também, né? Dá para você pesquisar, tenta se formar com a universidade ou com outros alunos brasileiros que já aplicaram, se essa faculdade tem bolsas, né? Se você precisa de uma bolsa generosa, se ela tem bolsa generosa para alunos brasileiros, que traga para dentro do seu orçamento planejado. E aí, por último, é importante entender quais são os pré-requisitos. O que essa universidade pede, né, para você conseguir uma bolsa. E aí, tem universidades que vocês encontram essa informação de forma mais fácil no site, que eles têm, né, bem delineados aqui, o que eles pedem para você ter algum tipo de chance de bolsa. Tem algumas outras que não, que você não vai encontrar, tá? Então, mas, né, onde eu recomendo pesquisar é no site da faculdade, em primeiro lugar, e aí, se não houver, mais uma vez, tente procurar, né, informações com pessoas ou brasileiros que já se candidataram. Aqui a gente ajuda, como eu falei, muito através da nossa base de dados. E as bolsas por necessidade, pessoal, muita gente tem dúvidas sobre elas. Tem, se eu não me engano, o site de Colômbia e o site de algumas universidades, você consegue fazer uma simulação para ver se se seria aplicável para a sua situação, caso admitido. Então, eu tenho quase certeza que o site de Columbia, se você coloca Columbia Financial Need Financial Scholarships Calculator, você encontra. Tá? Depois eu posso até colocar no chat para vocês. Aqui algumas das estatísticas da nossa turma de 2021. Então, grande parte dos nossos alunos receberam pelo menos uma oferta de bolsas em uma das faculdades que foram aprovados. E aqui, quanto cada um desses alunos recebeu em dólares anuais. Então, a gente tem, né, todos os anos alguns casos de bolsas bem generosas assim, algumas chegando até a ser integrais. A grande maioria das bolsas são parciais, tá? E um dos nossos papéis, antes de começar qualquer projeto, com qualquer família, é entender muito bem os objetivos do estudante, o orçamento planejado pela família, para avaliar as chances de aprovação. Tá? E aqui, alguns desses principais casos de sucesso aqui dessa turma de 2021. E aí, pessoal, algumas dicas finais aqui na hora que a gente for, na hora que vocês estiverem pensando em montar a lista de vocês. Primeiro, quantidade de universidades. Muitas pessoas me perguntam, Felipe, qual que é o número certo de faculdades que eu devo me candidatar? E aqui vai depender muito dos objetivos de cada estudante. Alunos que estão mirando em faculdades muito seletivas, nas faculdades mais fortes do mundo, a gente recomenda aplicar para mais universidades, porque essas faculdades vai ter menos chances de aprovação, né? As chances são baixas, saiu agora desse ano, as taxas de admissão de Harvard ficaram abaixo de 3%, de 4%, então são faculdades que você tem menos chance, então faz sentido você ampliar seu leque, né? A média da nossa turma, pessoal, do ano passado, a gente soma todos os alunos que aplicaram, foi de 13,7 application por estudante. Tá? Então, alunos mirando em faculdades mais seletivas, faz sentido sim você arriscar um pouquinho mais. Porém, a gente tem alguns alunos que às vezes querem uma região muito específica, ou, por exemplo, alunos mirando no Reino Unido, se você vai aplicar direto através da plataforma de LiveCast, você pode mirar no máximo em 5 universidades. Então, vai depender um pouquinho aqui. Isso pode variar, né, do número que você vai se candidatar. Eu diria que, em média, aqui, nesse último ano, a gente teve alguns alunos que queriam algo muito específico, que miraram em 4 faculdades, e tivemos alunos até que se candidataram para 20. Então, dentro desse contexto, a gente teve de tudo aqui, mas muito pensando nos objetivos do aluno. Outro ponto, se você precisa de bolsa de estudos, faz sentido também arriscar um pouco mais, porque você amplia mais as suas possibilidades aqui. Agora, independentemente de para quantas faculdades você vai se candidatar, eu sempre falo para os alunos, montem uma lista equilibrada, pessoal. Então, por exemplo, se você teve uma lista lá de 12 universidades, você passou nas 12, bom, ou você gabaritou tudo que você fez, ou você não foi ambicioso o suficiente, você poderia ter arriscado um pouquinho mais. Mas, ao mesmo tempo, se você fez uma lista de 12, você passou em uma, talvez você exagerou um pouquinho, você podia ter sido um pouco mais conservador aqui. É legal você chegar ao final do processo e ter algumas opções para avaliar. Sabe, passei em 3, 4, poxa, eu vou visitar, vou conhecer. Então, monta uma lista equilibrada para não, né, se arrepender depois e, de repente, chegar lá com uma opção e não ter, né, tido mais oportunidades de escolha lá na frente. Uma outra dúvida também é quando ter a lista definida, sabe? Quando que é o momento ideal para eu estar com a lista pronta?
Aqui na Daqui para Fora, a gente gosta de ter uma lista bem direcionada para os alunos, até mais ou menos agosto, no máximo, né, agosto do ano que esse aluno vai se candidatar. Isso vai ser sempre com todos os estudantes? Não. Às vezes acontece de algum aluno chegar um pouco depois, ou, né, a gente está planejando uma determinada lista e esse estudante melhora muito uma nota, a gente faz alterações, ou ele mesmo muda de ideia, né, nessa fase final. Mas, né, para quem está agora no terceiro ano, e vai se candidatar esse ano, vocês já estão no momento de começar, sim, a trabalhar na lista de vocês. E o ideal, a gente fala também aqui em agosto, porque é no dia 1º de agosto que os applications, né, eles abrem nas universidades. Então, os temas das redações são revelados e tudo mais. Né? Então, seria legal ter essa lista. Um outro ponto também é que tem universidades que têm prazos já em novembro, os prazos são mais antecipados. Então, você tem tempo, né, de trabalhar no que for necessário para aquela determinada universidade. A gente sempre fala aqui também, pessoal, abre a cabeça na hora que vocês estão pesquisando, sabe? Hoje, poxa, tem tanta faculdade boa no exterior, tem tanta oportunidade legal, e alguns dos nossos alunos, às vezes, com presos só alguns poucos nomes. Então, sabe, faça a pesquisa, se informe, saia do óbvio aqui, porque tem muita coisa boa que dá para vocês aproveitarem e que, às vezes, o pessoal não conhece simplesmente por não saber o que e onde pesquisar, né? E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês do que vocês podem pesquisar para se aprofundar nos sites das faculdades na hora que vocês estiverem neles. Então, sempre que você quiser fazer, né, quiser informações mais específicas sobre cursos, usem esses termos aqui, né, os academics, majors ou os programas, que vocês conseguem encontrar tudo que a faculdade oferece. Na hora de pesquisar os critérios de admissão, quando vocês forem fazer isso nos sites das faculdades, usem esses termos aqui e sempre procurem, pessoal, nunca esqueçam de procurar International Students. Tem muitas universidades que vão ter páginas diferentes e requisitos diferentes para alunos internacionais e alunos locais, e às vezes até datas diferentes. Eu já vi alguns alunos nossos aqui, às vezes, né, se baseando nos critérios para os alunos locais e perdendo algumas possibilidades interessantes. Para ter mais informações, né, sobre o dia a dia na universidade, usem aqui Campus Life, Housing e Dining, né, dá para você encontrar basicamente tudo o que acontece lá dentro. Um dos pontos mais legais das faculdades no exterior são os clubes e as organizações estudantis. Então, é legal vocês se informarem, saberem o que tem lá para vocês se envolverem além dessa parte acadêmica. Bolsa de estudos, mais uma vez aqui, importante, pessoal, usar o termo International Students. Tá? Aqui também podem ter possibilidades que se aplicam para alunos internacionais e outras que aplicam só para alunos locais. Já vi alguns alunos também se confundirem aqui. E tem muita faculdade, a grande parte delas, especialmente nos Estados Unidos, muitas no Canadá, que tem moradia dentro do campus. Desculpa, moradia não, oportunidade de trabalho dentro do campus. E dá para vocês já pesquisarem previamente. Tá? E aqui os termos para vocês usarem. Aqui tem alguns dos sites que eu tinha, né, falado antes, mas também tem alguns outros legais para vocês fazerem um tour dentro da universidade. Então, esses tours virtuais são bem legais, sabe? Hoje, literalmente, você consegue visitar a faculdade sem sair de casa, você consegue ver o campus de uma forma bem detalhada. Então, para quem estiver nessa fase final aqui, eu sei que tem alguns alunos que estão nas decisões de quais faculdades, se não tem a oportunidade de visitar, esse tour aqui virtual pode ajudar bastante. Tá? E antes de abrir para as dúvidas de vocês, pessoal, de começar a responder, eu vi que já chegaram algumas perguntas aqui no Q&A, eu quero trazer um conceito que a gente sempre fala aqui na Daqui para Fora, que a gente acha muito importante, que é vocês manterem essas possibilidades e as oportunidades abertas para o futuro lá na frente. Tá? Então, hoje, muitos dos alunos que estão se preparando conosco, às vezes ainda não têm certeza se vão estudar fora ou se vão estudar no Brasil. E é possível vocês se prepararem para os processos seletivos em paralelo. Tá? O curso no exterior vai começar sempre no meio do ano, em agosto, e você vai enviar os seus applications mais ou menos no mesmo período que você começa a prestar os vestibulares aqui no Brasil, para quem está, né, no último ano do ensino médio. O que acontece? Os resultados no Brasil vão sair em janeiro, né, para você começar as aulas em fevereiro, e os resultados no exterior normalmente saem entre março e abril. Então, para quem aplicou no ano passado, está bem nesse momento aqui agora. E o mais comum é você ter até o dia 1º de maio para garantir a matrícula na sua universidade.
Então, o que muitos dos nossos alunos fazem são aprovados aqui, começam as aulas no Brasil, e aí vão recebendo os resultados no exterior, né, para avaliar as respostas. Muitos visitam, conhecem as universidades, e só então lá na frente você define se você fica ou se você vai. Tá? E aí você tem muito mais opções para você comparar, né? Você sabe exatamente onde você foi aprovado, o que você vai perder se for embora daqui, né? Você sabe que tipo de bolsa você teve. Então é um caminho legal para você não ter que tomar essa decisão sem ter as opções na mesa. Tá? Aí depois, pessoal, eu vou deixar os contatos aqui para vocês também, né? Aqui, para quem tiver dúvidas, eu vou tentar responder todas elas, se possível, aqui, mas às vezes tem algumas dúvidas que podem ser bem específicas. Então, fiquem à vontade para entrar em contato aqui conosco. E aí, dar um golinho d'água e responder aqui as dúvidas de vocês. O Emerson perguntou: boa noite. É obrigatório o Enem nas universidades no Canadá ou pode ser pelo SAT? Emerson, tem algumas universidades que eles pedem que seja enviado o resultado do vestibular do país, sim, o Enem ou algum vestibular específico. Tem outras que deixam só você, né, fazer o SAT. Como normalmente os alunos, nossos alunos que aplicam para o Canadá, acabam aplicando, né, vão aplicar para mais de uma faculdade, e é bem possível que tenha pelo menos, né, alguma analista que peça o Enem em algum vestibular, a gente recomenda que os nossos alunos pensando no Canadá façam sim o Enem ou o vestibular. A Maria Luísa Cerise perguntou: como uma boa média de notas para uma Ivy League? Maria Luísa, eu olharia, né, não só na média geral de notas, mas o ranking de sala de aula. Tá? Normalmente, os nossos alunos que foram aprovados, né, esse ano, em outros anos, em faculdades da Ivy League, estão pelo menos no top 10% da turma de formação, em alguns casos, até no top 5, boa parte dos casos, no top 5%. Né? E por que eu falo de ranking? Porque a gente já teve casos de alguns anos atrás de um aluno nosso aprovado numa Ivy que tinha, eu não sei se foi numa Ivy, mas foi numa top 20, uma universidade bem forte, que tinha uma média 8,8 na escola. Se você for olhar uma média geral, é uma nota boa, mas que, né, muitas pessoas vão falar, não é uma nota suficiente para estar numa faculdade top 20. Só que com essa nota, ele era o melhor aluno da escola. Então, isso vai ser levado em consideração também. Tá? Então, eu olharia mais por essa questão da sua média geral de notas. A Nathalie perguntou quais universidades mais fortes para medicina na Europa. Nathalie, medicina é um curso bem complexo, né, nos países aqui no exterior. A gente já tivemos alunos aí né, que foram aprovados em faculdades americanas. Na Europa, a gente ainda não teve nenhum aluno aprovado, a gente nem atua na medicina especificamente na Europa, então não consigo falar muito para você sobre o assunto, não conheço tanto das faculdades de medicina de lá. Uma pergunta anônima. Posso aplicar em novembro, depois em junho do ano seguinte? Tá. Aqui vai depender, né? Tem universidades que tem a taxa que tem o ingresso, né? Tanto em agosto quanto em janeiro. Se a universidade que você aplicou, você não foi aceito, enfim, e ela tem uma janela de ingresso em janeiro também, em muitos casos você poderia sim aplicar. O que acontece é que normalmente não são todas as faculdades que têm, né, essa janela, né, para você começar no Spring em janeiro. Então, o mais comum são os nossos alunos, né, acabarem optando por aplicar sempre no fim do ano, né, e aí se aplicaria no ano seguinte. A Ana Vitória Cury perguntou se é possível ganhar 2 ou mais bolsas. Se sim, elas se somam? É possível, Ana, a gente já teve alunos, sim, que tiveram, né, um tipo de bolsa por necessidade, e mais uma bolsa por mérito acadêmico, ou bolsa por mérito artístico, mais bolsa por mérito acadêmico. Não é o mais comum, mas é possível, e aí elas se somam sim. No caso de universidades que precisam do envio da nota do Enem, qual o momento de enviar a application, já que elas fecham antes da divulgação dos resultados? Pergunta da Gabriela Arruda. Gabriela, nesse caso, você envia o application, e aí, uma vez que sai a nota do Enem, você manda um adendo para a faculdade com a sua nota. Tá? Então, pode ficar tranquilo que a universidade não vai te penalizar, né, se a nota
se você não, enfim, não saiu a nota ainda, eles vão ter essa paciência para esperar. Passei em primeiro lugar em uma universidade aqui no Brasil, porém decidi abandonar a vaga e aplicar para fora. Posso citar isso no meu resume, né, no meu application como honor ou algo similar? Sim, sim, especialmente se você passou em primeiro lugar em uma universidade aqui no Brasil, ela pode ser sim uma das suas honrarias, né, que você cita no seu application. Aí é legal a gente avaliar para ver quais são as que você tem, mas pode sim ser algo que você pode usar. Pergunta da Jussara que tem o filho Davi que está se preparando conosco. Tudo bom, Jussara? O Davi passou em 4 universidades, está em lista de espera em 2. Quando fazemos a escolha em 1º de maio, pagamos a taxa da matrícula, a taxa de $200, certo? Exato, né? Então, quando você faz, né, esse é um ponto bem legal a sua pergunta, Jussara. A gente tem todos os anos alguns alunos que passam em algumas faculdades e que ficam em lista de espera entre outras. E aí, você só vai saber se você vai entrar na lista de espera, na universidade, lista de espera, geralmente depois dessa data de 1º de maio. Então, nesse caso, o que o aluno faz é garantir a matrícula em uma faculdade, e aí, se você passar em alguma outra universidade que você está na lista de espera, aí você pode, né, cancelar essa matrícula nessa universidade e aí se matricular em uma nova, tá? E a Jussara perguntou também quando temos que pagar tuition. Aqui, Jussara, vai variar muito de faculdade para faculdade, mas você não vai ter que pagar tuition antes de avaliar as faculdades que você recebeu uma resposta de lista de espera. Tá? Então, se caso ele for aprovado lá na frente em alguma outra universidade, né, você não vai ter que pagar a tuition. Normalmente você perde esse valor da matrícula de $200, mas você não tem que pagar a tuition. O mais comum é pagar a tuition uma vez que você já está lá na universidade. Depende muito de faculdade para faculdade, mas o normal nos Estados Unidos, que eu sei que é onde ele passou, né, nas faculdades, você parcelar o semestre em 2, 3, 4 parcelas, mas uma vez que ele já está lá na universidade. E quando sua escola não tem ranking, mesmo com as notas sendo as melhores da turma, eles não têm uma lista exata? Bom, é uma pergunta anônima aqui. Tá? Aí, depende, tem muitas escolas que não têm ranking, um ranking interno, mas que às vezes você pode falar com um coordenador e o coordenador pode passar isso para a universidade, então esse é um ponto que é legal de avaliar. Se não tiver, aí lógico, aí eles vão olhar os números absolutos que você tem, né, aqui, e aí obviamente, quanto melhor for sua nota, melhores vão ser as suas chances, mas aí eles olham os números absolutos. O que a gente faz aqui na Daqui para Fora, né, com os alunos que se preparam conosco, é fazer uma conversão aproximada para os moldes das faculdades no exterior, que é o que eles chamam do GPA, né, que é numa escala diferente de 0 a 4, e aí dá para a gente ter uma referência das suas notas em relação aos modelos do exterior. E em casos assim, o SAT ou as outras provas, né, se tornam ainda mais importantes, porque vai ser uma comprovação para a universidade do seu nível acadêmico. Então, se ele não tem, né, uma referência das suas, né, de como você está dentro do seu contexto, se for uma nota meio solta, pode ficar uma dúvida para o Admission Officer, e aí uma boa nota de SAT, de ACT, né, dá uma segurança maior para eles. Atenção, é uma pergunta aqui anônima. Na escola, tenho média 9.2, a média da turma é 8.8. Tenho chances em Ivy? Observação, tenho SAT e extracurriculares muito tops. Sim, acho que você tem, olhando pelas suas notas, acho que você tem totais condições, sim, de competir, tá? Nas Ivy Leagues. Aí, lógico, né, não teríamos que analisar de forma mais detalhada o seu perfil, mas, né, geralmente são esse tipo de aluno que tem condições de competir, né, nas Ivy Leagues. Uma pergunta da Beatriz. As universidades consideram o nível da sua escola aqui no Brasil? Sim, de certa forma, sim. Especialmente, né, o que eles vão fazer é, primeiro, avaliar, como eu falei, o seu contexto dentro do contexto geral dos estudantes. Tem algumas escolas que os alunos normalmente enviam muitos applications, então que isso pode ajudar o Admission Officer a já conhecer o rigor daquela escola, então isso pode ajudar, mas eles tentam, né, ao máximo
não ser injusto com os estudantes. Então, por exemplo, se a sua escola, se ela nunca enviou um application para aquela universidade, ou nunca nenhum aluno da sua escola enviou, eles não conhecem, eles vão tentar ao máximo conhecer, né, sobre a sua escola, sobre o seu perfil. Uma coisa que a gente faz muito aqui, Beatriz, com os alunos se preparando conosco, é ajudar as escolas a montar o School Profile, e algo que a gente fez aqui em alguns anos anteriores para escolas que se aplicavam e ajudavam, era tentar colocar o ranking do Enem da escola, para justamente contextualizar, olha, dentro da minha região aqui, a minha escola talvez é a melhor, tal, para que quando esse admission officer bata o olho, se ele não conhece a escola, ele tem ferramentas para avaliar se é uma boa escola ou não. Uma pergunta anônima. Ter grana, ter o dinheiro para pagar e não necessitar de tanta bolsa é vantagem para mim, frente às demais concorrentes latino-americanos no processo de application de uma faculdade americana? Até onde sei, quem aplica para fora como international student compete com concorrentes de região similar. Sim, em muitas universidades, né, que tem, mesmo tendo bolsa por necessidade financeira, para alunos internacionais, eles ainda assim vão perguntar o quanto você pode pagar, porque eles têm recursos mais limitados, né, para dividir para os alunos. Então, em muitos casos, sim, você precisar de menos bolsa, se você estiver competindo com um aluno de nível acadêmico parecido, isso te coloca na frente, né, na corrida para muitas universidades. E o que você falou é verdade, sim, especialmente nas faculdades mais seletivas, os admissions officers, eles avaliam os applications de forma regional. Então, vai ter lá um admission officer que avalia todas as applications vindo da América Latina. E aí, de uma forma geral, a sua concorrência acabam sendo os alunos latino-americanos, em especial os alunos brasileiros, né? Então, sim, com certeza ajuda. Uma pergunta anônima. Teve algum aluno de vocês que foi aprovado para o curso de Física em alguma faculdade top 20? Nossa, eu não vou lembrar de cabeça se teve alguém aprovado para o curso de Física especificamente. Se você puder entrar em contato depois conosco, eu vou até deixar de novo aqui os contatos, colocar até no chat, dá para eu avaliar depois com a nossa equipe se era alguém de Física ou não dos nossos alunos desse ano. Eu sei que a gente teve alguns alunos aprovados em faculdade top 20 esse ano, tá? Mas não me lembro se foi para o curso de Física. Então, se puder entrar em contato conosco. Vamos voltar aqui. A Nathalie perguntou da medicina na Europa. Ela voltou a pergunta se a gente tem conhecimento especificamente sobre a Holanda. Nathalie, a gente já teve uma aluna nossa interessada, então eu já fiz algumas pesquisas aqui sobre a Holanda. E qual que é o ponto que não teve nenhum aluno nosso que acabou indo para frente querendo aplicar para as faculdades de lá, em medicina? São duas universidades que têm a graduação em inglês somente, só que lá, eventualmente, você tem que migrar depois para uma pós-graduação para atuar. E todos os cursos de pós-graduação são em holandês. Então, a gente acabou, ainda não teve nenhum aluno, né, interessado em aplicar. Então, não tenho dados aqui para te dizer, mas eu sei sobre isso. São duas faculdades que têm graduação em inglês, mas depois, eventualmente, você precisa do holandês. Pedro Teixeira, uma universidade pode oferecer bolsa para você para só um major ou a bolsa vale para qualquer escolha de curso? Excelente pergunta, Pedro. Aqui depende, né, do tipo de bolsa. Tem alguns tipos de bolsas que podem ser específicos para um determinado curso, que aí geralmente se aplica até, né, aí você já tem que aplicar para o curso, e às vezes pode até acontecer durante a universidade. Pensando nos Estados Unidos, é mais comum, quando a gente olha especialmente as faculdades com currículo mais flexível, elas têm uma bolsa de uma forma geral, independentemente do major. Tá? O que pode acontecer também, Pedro, é algumas universidades serem muito renomadas ou terem cursos que são mais destacados e aquele curso em si ser mais competitivo. E aí, se você, né, quer aplicar para aquele curso, você tem que sinalizar antes, o que pode fazer com que é mais competitivo para ser aprovado e, consequentemente, seja mais competitivo para você conseguir uma bolsa. Tá? Por mais que a bolsa seja para a faculdade, não necessariamente para o major. Tá? Então, tem alguns pontos a considerar e vai variar muito dependendo da faculdade. A Sofia perguntou, né, de como funciona a aplicação para medicina no ZEUA e na Inglaterra. Funcionam de formas diferentes. Sofia, a medicina nos Estados Unidos é um curso de pós-graduação. Então, primeiro você faz os 4 anos universitários
Geralmente o pessoal se forma em biomedicina, biologia, né, outras áreas, mas geralmente aulas relacionadas, bioquímica ou química. E aí, depois desses 4 anos, você passa por um novo processo seletivo para aí sim ingressar na faculdade de medicina. Tá? E aí, o difícil lá justamente é esse processo seletivo, que é extremamente seletivo, né? Não tem tantas vagas para alunos internacionais. Eu vou até mandar aqui para você. A gente fez uma entrevista com uma aluna nossa, vou colocar aqui no chat. E a Luísa, ela está no 3º ano de uma faculdade nos Estados Unidos, se preparando para medicina, e aí aqui ela fala um pouquinho sobre como está sendo aí o preparo dela. Então, é legal para você assistir. Já na Inglaterra, Sofia, é um pouco mais difícil para os alunos brasileiros aplicarem diretamente, porque para você aplicar para uma faculdade de medicina, para você aplicar para o Reino Unido, né, você tem que, se você não estuda numa escola que tem um currículo chamado IB, que é um currículo internacional, você precisa fazer um ano de universidade aqui no Brasil, né? E porque para medicina eles têm uma maneira de você cortar esse ano de IB que se chama Foundation, né, que é um ano preparatório para ingressar na faculdade, mas não tem foundations que prepare para o curso de medicina. Então a gente não tem, né, muitos casos aqui para falar mais sobre medicina na Inglaterra de alunos que tenham passado por essa experiência. Então, na Inglaterra a gente conhece menos do que nos Estados Unidos. Pergunta da Lara Valente: quando saem as respostas de admissão do Early Decision e do Early Action? Normalmente, Lara, você aplica no 1º de novembro ou dia 15 de novembro, e o comum é sair em um mês, tá? No meio de dezembro. Uma pergunta anônima aqui: o IB ajuda a entrar numa faculdade nos Estados Unidos? Sim, né, ajuda, como eu acabei de explicar, nas faculdades da Europa, né, de você não ter que fazer esse um ano preparatório de Foundation, mas ele também é reconhecido, sim, pelas universidades americanas. É uma pergunta anônima, querendo saber como faz para ter a nossa mentoria. Aí eu super recomendo vocês entrarem aqui em contato conosco, através do número de WhatsApp que eu deixei aqui para vocês. E aí a gente, né, você pode entrar em contato para a gente marcar uma conversa, explicar mais sobre o nosso trabalho, como ele funciona, detalhes, e até entender um pouquinho mais também dos objetivos de vocês. A Luana Veiga falou que ela está no Rio e viu que os contatos são de São Paulo. Vocês têm representantes aqui no Rio? Sim, Luana. A gente tem a Letícia, que inclusive já está aqui conosco há mais de 10 anos, conhece muito, muito, muito do assunto e, sem dúvida nenhuma, pode bater um papo com você. E a Luana perguntou se a gente atua na área de biologia marinha. Luana, a gente consegue pesquisar, né, sobre qualquer tipo de oportunidade nos países que a gente atua, sobre qualquer curso disponível. Então, sim, a gente pode te ajudar, sim, né, a mirar em universidades que tenham cursos de biologia marinha. Pretendo pensar em uma bolsa esportiva e alto rendimento. Posso combinar com bolsa acadêmica? Sim, você pode. E se é comum atletas ganharem bolsas acadêmicas também. Como eu falei, a gente não atua mais daqui para fora, né? Mas por ter atuado por vários anos, dá para eu te responder aqui. Não era tão comum, mas não porque não tem essa possibilidade, é porque normalmente os atletas não eram tão fortes academicamente. Mas se você é um atleta de alto rendimento e muito bom academicamente também, você pode conseguir ambas as bolsas. Uma outra pergunta anônima: minha escola participa do programa IB. Isso me traz algum benefício na seleção em faculdades americanas ou canadenses? Sim, isso te ajuda, né? O programa IB, ele vai, como eu falei, ele é um currículo reconhecido, né? Não só nas faculdades da Europa, mas faculdades ao redor do mundo. E é um currículo que te prepara bem para o processo seletivo. Então, ele vai te ajudar, sim, né? Tanto para os processos em faculdades americanas quanto em faculdades canadenses. Luana, você pode entrar em contato direto com a nossa equipe aqui de São Paulo, eu vi que ela mandou no chat, que aí, né, a gente te passa os contatos e até o contato que eu passei, que é do meu colega Lucas, ele que faz os contatos iniciais para depois te colocar em contato com a Letícia, tá? Eu não estou com o telefone dela agora aqui também, mas pode entrar em contato aqui no telefone de São Paulo, que depois a gente vai, a gente te direciona, tá bom? Uma outra pergunta anônima: algum aluno de vocês foi aprovado para direito em alguma universidade top 20? Não sei te falar também sobre o direito. O curso de direito, né, nos Estados Unidos, no Canadá, é um curso de pós-graduação. Então, assim como a medicina, a gente acaba não tendo tantos, né, estudantes indo por esse caminho.
Mas até agora que você falou, essa semana eu conversei com um aluno nosso que ele tinha feito UCLA e ele acabou de ser aprovado para fazer Law School nos Estados Unidos. Eu não sei se for uma faculdade top 20, tá? Mas, inclusive, ele é da Bahia, o Roberto, Salvador. Então, eu não sei te dizer agora para direito, mas a gente teve vários alunos aprovados para faculdades top 20 em cursos que normalmente alunos que querem fazer direito se formam primeiro nos Estados Unidos, como Relações Internacionais e Ciências Políticas. O Vitor Castilho, boa noite, Vitor. Vale citar que participei de competições internacionais no application, mesmo não tendo vencido ou ganhado um reconhecimento oficial? Vitor, pode ser que vale sim, aí é importante, né, seria legal a gente ver quais são as outras coisas que você tem. Eu não sei se essa competição internacional teve alguma classificatória para você chegar por lá, mas pode ser que vale sim, né? Quando vocês estiverem montando aqui a lista de extracurriculares, é sempre importante pensar na ordem de importância para você, de quais foram as que você investiu mais tempo, por exemplo, se essa competição você, como eu falei, teve que fazer alguma seletiva ou só uma participação que qualquer um poderia participar, porque às vezes tem, né? De repente você não ganhou, mas, poxa, teve que fazer alguma coisa para chegar até lá. Mas aí eu olharia quais são as outras que você tem para ver quais são as mais relevantes, para ver se vale a pena citar ou não. Tem algum webinar sobre a área do direito? A gente ainda não tem, né? Como eu falei, acaba que direito e medicina, pessoal, são duas áreas que muita gente acaba perguntando, né? Mas são cursos mais complexos no exterior. O direito, inclusive as leis serem diferentes, então acaba que é um pouquinho mais complexo. Mas eu até conversei com o Roberto, que eu falei agora que é de Salvador, e de repente, quem sabe mais na frente a gente não faz um com ele para ele falar um pouquinho de como foi a experiência dele. O portfólio é mais relevante que o histórico escolar quando se aplica para cursos de artes? Pergunta anônima. Vai depender do perfil da universidade que você for aplicar. Tá? Nas faculdades artísticas, como por exemplo Cal Arts, Parsons, FIT, Juilliard, com certeza, absolutamente. Tá? Nessas universidades, elas não vão pedir SAT, por exemplo. O histórico escolar, eles vão avaliar. Você tem que fazer um TOEFL, mas tem um peso muito menor do que o portfólio. Quando a gente olha já universidades convencionais, vai variar que muitas delas vão começar o processo de análise com o histórico acadêmico e eles chegam no portfólio na fase final. Tá? Quando a gente fala de uma faculdade, né, convencional, de um bom curso artístico, eu diria que eles estão em pesos similares, a diferença é que começa pelo histórico escolar. Então, aqui depende do tipo de faculdade. Estão perguntando aqui sobre os valores da consultoria. Eu recomendo você, né, entrar em contato individualmente também, porque a gente tem muitos programas que variam dependendo de quando você começa, no nono, primeiro, segundo ou terceiro ano, para quais países você vai aplicar, número de universidades, se vai contratar programas de prova ou não. Então, entrando em contato com a gente, ajuda para a gente poder passar, né, qual o programa mais indicado para você. Uma pergunta anônima. Alguma faculdade no exterior reconhece as Olimpíadas aqui do Brasil, a OBA, Canguru, etc? Sim, sim, tá? Elas são reconhecidas, eles conhecem, né? Eles estão acostumados, porque muitos dos nossos alunos brasileiros, né, fizeram essas Olimpíadas, então bons resultados aqui ajudam, né, podem te ajudar, sim. Outra pergunta anônima. Simulações e debates dão boas chances de bolsa? Tá, então vamos lá. Dentro dos tipos de bolsa que eu mencionei, né, se for uma bolsa por mérito acadêmico, aí o que vai ser avaliado são as suas notas escolares, notas de ensino médio, então as simulações aqui, ou as atividades extracurriculares em geral, não vão entrar. Onde que elas podem entrar aqui? Naquelas bolsas por mérito acadêmico, mas que além das notas, você faz uma aplicação específica que você pode falar sobre redações, sobre você, né? Tem algumas redações, algumas exigências, e você pode abordar sobre elas. E aí, quando a gente fala das faculdades mais seletivas, as muito fortes, que dão bolsas por necessidade financeira, simulações da ONU, bons resultados em debates, podem te ajudar a ser aprovado ou aprovada na faculdade, que pode te ajudar gerando uma bolsa, ajudar com uma bolsa sim. Tá? Então, com certeza pode te ajudar. Tem alguma diferença no curso de psicologia? Não, o curso de psicologia não funciona como a medicina, tá? Não é curso de pós-graduação, então é muito mais simplificado, é um processo, né, como os outros cursos, engenharia, administração, comunicação e tudo mais.
Uma pergunta da Maria. Fiz algumas competições de dança e ganhei classificação por causa de uma delas, ganhei um mérito da minha cidade. Isso ajuda nas atividades extracurriculares? Sim, Maria. E aqui mesmo que você não vá necessariamente fazer alguma coisa relacionada à dança, tá? Tudo que você faz fora do currículo obrigatório da escola, poxa, que mostra que você teve uma dedicação, que tem algum tipo de reconhecimento, isso conta como uma atividade extracurricular, não tem que ser necessariamente na área que você vai estudar, né, se esse não for o caso. O portfólio só pode ser enviado se você quiser fazer uma área artística? Sim, né, você pode mencionar que você tem, que nem foi o caso da Maria aqui, que você tem algum tipo de destaque, se você tem algum tipo de reconhecimento ou premiação na área, mas, por exemplo, se você está aplicando para administração e você, né, sei lá, tem muitos desenhos e desenha bem, não tem onde você inserir esses desenhos, né, essa parte visual no application de uma faculdade que não seja artística. Ter diferentes nacionalidades te dá algum privilégio com bolsas? Sim, Sofia, isso pode te ajudar, não com bolsa, né, mas com uma tuition diferente, né, especialmente. Aqui eu vou falar no mais comum que os nossos alunos têm, que são cidadania europeia. Então, na Holanda, por exemplo, alunos que tenham, né, cidadania europeia começam a pagar como residentes a partir do segundo ano, tá? Então, isso pode te ajudar, sim. E aí também em alunos para a universidade, para alunos que têm cidadania americana, por exemplo, ou canadense, pode haver algumas bolsas que você pode aplicar, tá? Então, isso pode te ajudar, sim. A Gabriela Ruda perguntou da diferença de medicina, de Bachelor of Science e Bachelor of Arts. E em que isso e como isso impacta no que eu quiser trabalhar. Normalmente, Gabriela Ruda, Bachelor of Science tem um currículo mais estrito e Bachelor of Arts ele é mais aberto, né, e te dá mais flexibilidade. Eu confesso que eu não sei a diferença na medicina, né? Então, até se você puder entrar também em contato conosco aqui depois para eu conversar com os nossos estrategistas para entender como isso se aplicaria na medicina, que de fato na medicina especificamente eu não sei. Gabriela Ruda, como é calculado o coeficiente de rendimento? É por ano do ensino médio, por disciplina ou pela soma de todos os anos? Gabriela, vão ser avaliados, primeiro são os 4 anos, tá? É do nono até o terceiro ano, não é só do ensino médio. E aí você vai ter, né, você vai mandar para a faculdade a média final de notas de cada matéria de cada ano. Então, lá, média final de matemática do nono ano, média final de português do primeiro ano, e assim por diante. Então, é com essa média final que você, né, vai utilizar para calcular o coeficiente geral, média final de cada matéria de cada ano. Tá? E se vocês olharem, pesquisarem aqui no blog da Daqui para Fora, vou até colocar aqui, como calcular o seu GPA, a gente fez uma matéria sobre isso, tá? Então, é algo que vocês podem utilizar aqui para procurar. E lá explica muito bem. Uma pergunta anônima. Vou participar da Harvard Moon em janeiro do ano que vem. Então, não posso colocar essa participação em uma aplicação de Early Action? Posso colocar os anos de preparo em debates e outras Moon como extracurricular? Pode. Eu precisaria verificar com a nossa equipe. Eu acho que talvez você até pode colocar que você vai participar, né? Se for uma das que você... enfim, você pode colocar como uma das atividades que você vai ter, você ainda não vai tendo o reconhecimento, né? Se você de repente conquistar alguma coisa nela, aí não dá para você colocar, mas dá para colocar que você vai participar dela. Inclusive, a gente teve, né, legal você trouxe esse assunto, um aluno nosso esse ano que participou e ganhou o prêmio de melhor delegado, foi o primeiro aluno brasileiro da história a ganhar isso na Harvard Moon, então foi bem legal. A Jussara perguntou aqui se nos Estados Unidos a cidadania a cidadania italiana ajuda na tuition. Não ajuda, Jussara. Então, o que ajuda, né, de ter cidadania europeia nos Estados Unidos ou no Canadá é de repente, depois de formado, eu já vi alunos conseguirem algumas oportunidades interessantes por ter essa cidadania, a empresa que ele foi, né, contratado tinha filial na Europa, então isso pode ajudar, mas na tuition não vai ajudar. E a Bruna perguntou qual o valor médio para fazer uma universidade no exterior. Posso mostrar aqui para você? Bruna, só um segundinho,
que eu te mostro um slide aqui, que tem exatamente quanto custa, né, nos países onde a gente atua, considerando as despesas de aula, alimentação e moradia. Tá? Então, aqui, Bruna, é o valor, considerando, como eu falei, aula, alimentação e moradia. Está na moeda local de cada país e é o valor anual. Tá? Como você pode ver, tem uma variação muito grande. Algo que a gente consegue ajudar bastante, Bruna, é entender essa questão do seu contexto de, né, até onde você pode, ou quanto você pode investir para avaliar quais seriam as suas possibilidades, quais seriam os países mais indicados. Tá bom? Uma pergunta anônima: quais faculdades na Itália têm curso em inglês? Bom, como eu falei, a gente, né, não atua nas faculdades italianas, então eu não conheço todas, mas eu conheço de uma que a gente já teve alguns alunos que se candidataram justamente por ter, né, curso em inglês, que se chama Bocconi, é uma faculdade de business, inclusive tem um processo bem parecido com as universidades italianas. Tá? Vou responder aqui uma última pergunta, pessoal, uma pergunta anônima. O GPA 3.4 é uma boa pontuação para concorrer nas universidades competitivas e ajudar a adquirir bolsa acima de $50.000 por ano? Olha, difícil a gente olhar isso, porque o GPA é só um dos componentes, né, que vai ser avaliado. Além disso, eles vão avaliar as suas atividades, as suas notas de prova, atividades extracurriculares e tudo mais. O que acontece? Normalmente, as faculdades que a gente tem alunos que conseguem bolsas acima de $50.000 por ano, o mais comum são bolsas por necessidade financeira, que são nas faculdades muito fortes, né, das mais seletivas. E aí, esse GPA imagina ele que fique numa belinda, né, de você ainda ser considerado ou não. Porque o que acontece? A parte acadêmica é o primeiro filtro do processo de análise das universidades. Então, eles olham a sua média geral de notas, mais a sua média de provas aqui, né, quando você tirou nas provas. Então, para aumentar a sua chance com GPA 3.4, seria muito importante ter uma nota bem forte de SAT, para, né, para você não correr o risco de ser cortado já na parte acadêmica e não chegar nessa parte pessoal aqui, né? Enfim, para você conseguir ter essa avaliação e ter chance dessas bolsas mais generosas. A Maria perguntou se as provas de Cambridge ajudam. Maria, elas estão começando a ser mais aceitas. Como eu falei, tem muitas faculdades no Canadá que passaram a aceitar. Algumas em outros países ainda não são aceitas pela vasta maioria das universidades. Por exemplo, nos Estados Unidos não são tantas que aceitam. Porém, a gente tem muitos alunos que fazem, né, o preparo, ou, enfim, conhecem o Cambridge, se preparam por instituições que aplicam Cambridge. E aí, se você precisar fazer o TOEFL, o IELTS, o Duolingo, alunos, né, que se preparam pelo Cambridge costumam se dar muito bem. Tá? Então, você não precisaria fazer um curso específico para o TOEFL ou um curso específico para o IELTS, se for necessário nas faculdades que você vai aplicar. Uma outra pergunta anônima: como os admissions officers avaliam as aplicações? Tem uma ordem? Aqui eu acho que vai variar muito de faculdade para faculdade. Imagino que eles avaliam aí de acordo com que elas vão chegando. Eu sei que tem algumas universidades que eles chamam de first come, first served, especialmente para bolsas de estudo. Então, tem algumas faculdades que anunciam, sim, que, olha, a gente vai avaliando a partir do momento que as faculdades vão chegando e a gente prioriza as que chegam com antecedência. Tá? Mas aqui acho que vai ser muito particular de cada universidade. Bom, pessoal, queria agradecer demais aqui a presença de todos, bastantes dúvidas aqui, passamos mais de uma hora, quase 1h20 aqui, de 1h15 de conversa, então queria muito agradecer mesmo, acho que foi super legal. Mais uma vez, pessoal, para quem está começando a se informar mais sobre o tema, entre em contato aqui conosco, a gente fica super à disposição para, enfim, marcar um bate-papo, esclarecer as dúvidas de vocês sobre o assunto. É um assunto que tem muitas coisas super específicas, que aí às vezes requer até tempo da gente dar uma pesquisada para conseguir dar as respostas mais completas para vocês, mas queria muito agradecer a presença de todos até agora, né? Estava com bastante gente conectada aqui, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e, né, fico disponível para
mais uma vez, se vocês quiserem entrar em contato, conversar conosco, e vejo vocês na próxima, tá bom? Muito obrigado, pessoal, uma boa noite e uma excelente semana para todos. Tchau, tchau.